Atenção, meninos. Goiás quer renovar com Caito. Base tem sido surpresa positiva no 2025 do Goiás. A gente preparou o material com jogadores da base esmeraldina que estão tendo oportunidades na formação principal, pelo menos no elenco do Goiás com o Mancini, né? Olha, o Caito tem jogado, o lateral que renovou seu contrato, Pedrinho tem jogado pra caramba, né? Tem sido inclusive uma das principais peças esmeraldinas nessa temporada 2025. Antony, zagueiro da base, também tem jogado, Baldória, volante, inclusive tem sido improvisado aí como lateral esquerdo, jogou bem contra a equipe do CRB, Lucas Rodrigues, meia, Vitor Hugo, atacante, Danilo, lateral, Jean Carlos, atacante, e o Ezequiel, goleiro, também está no elenco do Goiás. Ô Maestro Tim, tem sido, né, digamos que um ponto aí de crítica, essa questão da alta estrutura que o Goiás tem, o alto gasto que o Goiás faz com a sua base e a baixa revelação. Essa temporada tem sido uma temporada diferente dos outros anos? O Goiás tem projetado mais jogadores da base? A base tem sido mais aproveitada, mais importante para a equipe esmeraldina em 2025, Maestro? Para mim, essa temporada o Goiás está voltando a ser o que a gente acostumou a ver do Goiás, forte em revelações. O Goiás sempre foi um time que revelou muitos jogadores. Se você pegar aí década de 80 para cá, sempre se revelou muito, e os últimos anos a gente estava sentindo falta disso, faltando pratas da casa, né, no elenco profissional, muitas vezes contratando jogadores de fora com a qualidade muito abaixo, e os garotos da prata da casa não tinham essa oportunidade. Esse ano a gente está vendo uma situação diferente, e para mim passa muito também pelos treinadores. A gente fala do Mancini agora que está aproveitando, mas o Jair Ventura também já vinha dando oportunidade para esses garotos, conseguiu aí fazer com que o Pedrinho saísse dessa situação de revelação para ser uma realidade. Eu vejo que o Pedrinho hoje é uma realidade, assim como o Caito, para mim também é uma realidade. Outros estão vindo, o Antony ainda deu uma oscilada, mas é um garoto que tem potencial, não é à toa que chegou na seleção sub-20. O Baldória jogou, um jogador polivalente, em cima da hora, ia jogar de lateral, foi improvisado de zagueiro, para mim não comprometeu. O Lucas Rodrigues entrou em um jogo aí como titular, faz parte do elenco. O Danilo, um garoto, né, no Campeonato Goiano e também na Copa Verde, vinha jogando muito bem. Infelizmente teve o problema da fratura e teve que ficar fora, mas também uma promessa. Então, para mim, o Goiás está voltando à normalidade. Para mim, a normal foi quando o Goiás ficou 2, 3, 4 anos sem revelar nenhum jogador, porque eu acostumei muitas vezes enfrentando o Goiás, vendo os jogadores prata da casa sendo revelados, sendo negociados. O Goiás criou a estrutura fantástica que ele tem hoje com essa questão de revelar, vender jogador. E o Goiás fazia isso todos os anos revelava um jogador e esse jogador é vendido, vinha outro, e assim foi acontecendo, e o Goiás foi crescendo e foi se tornando um gigante. Então, para mim, o Goiás está voltando à normalidade e isso me agrada muito, Thiago. Muito importante, né? Isso é fundamental, essa revelação do Goiás, até pela questão da força da base, do gasto que é feito. Então, muito legal ver a base do Goiás novamente sendo importante. 1h45 da tarde, você está a fim de tranquilidade para focar no que realmente importa, o crescimento da sua empresa? Deixe a contabilidade com quem entende do assunto. Ligue agora e conheça o timaço da Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. 62982360008. Mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Primeira mão seminovos, a maneira mais fácil de encontrar o carro que você tanto precisa. São várias lojas em Goiânia e mais de 3 mil veículos com cara de zero e condições super facilitadas. Acesse primeiraMãoSaga.com.br. É Primeira Mão Saga Seminovos, o Grupo Saga, que você sempre pode confiar, mais forte do que nunca. Primeira Mão by Saga. Soft Laser, estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos personalizados. Agende agora a sua avaliação de graça. 629-9371-6862. E Hiperboreira Hortifruti, não é tudo igual em qualquer lugar, viu, gente? É preciso saber onde comprar. Os hortifrutis do Grupo Boreira você pode confiar, tudo selecionado e com rigoroso controle de qualidade o ano todo. Hortifruti saudável de verdade, só com o Grupo Boreira. Gente da gente, 100% goiano. 115 likes, precisamos bater 300. Vai deixando o teu like agora. Guilherme Paz, o Vila ganha 7 seguidas agora. Thiago. Vila, Valdir Reis, vamos Verdão da Serra, rumo à Série A. Baltazar Godinho, Goiás, continua sendo o maior do Centro-Oeste. Vinícius Segatti também está ligado com a gente, o João Afonso também está participando. Thiago, ainda tem o Larson e o Alejandro que foram negociados com o Palmeiras. Pois é. Ô Danilo, finalmente a base do Goiás, ela encaixou,
Porque base pra mim, mas a base foi campeã do Sub-17. Parabéns pros meninos, mas pra mim não vale de nada. O que vale pra mim é revelação de jogadores. A base ela tem um papel apenas, revelação de bons jogadores. Se você casa ali a revelação com conquistas, show de bola. Agora o que vale mesmo é revelação de jogadores. Às vezes você tem uma base que ganha 10 campeonatos goianos. E o contrário não faz efeito, né? Adianta você ser campeão na base e não revelar ninguém. Não, e assim, é claro que ser campeão sempre é bom, tudo bem, mas o que a base precisa é revelar bons jogadores. Tiago, o que você prefere? Você prefere 10 títulos nacionais em uma temporada na base ou um bom jogador revelado? Eu prefiro um bom jogador revelado. Porque títulos em base você não ganha dinheiro. Agora um jogador bem revelado você ganha. Você faz negociações, o cara ajuda, o cara faz gols pra você, né? Então assim, pra mim base tem a única função de revelar bons jogadores. Finalmente a base do Goiás voltou a revelar nessa temporada de 2025, craque Danilo Dias. Sem dúvida, né, Thiago? O Goiás sempre teve a fama de clube formador, então o Goiás tem essa característica de ter sido isso, um clube que se preocupa com a formação, com a base. O Goiás é um clube que sempre... podemos dizer que a base decidiu, digamos assim, e os jogadores que sobem do elenco da base para um profissional, eles sobem com personalidade, digamos assim. E depois, se a gente puder trazer até esse tema para debate, né, também esses jogadores que foram emprestados com dito aos grandes clubes do nosso país, com 50%, né, e com essa possibilidade de ainda se tornarem ativos e renderem frutos aqui pro Goiás, financeiros falando. E é muito importante, é bom ver jogadores crescendo, ver jogadores sendo revelados, oriundos de um investimento que o Goiás faz, oriundos de um investimento que o Goiás sempre acreditou, né, que a base é o caminho. Isso é importante. Vários grandes jogadores saíram dali, saíram da formação, outros estão surgindo. Então, os maiores ativos estão ali dentro, é onde vão render frutos, como renderam outros jogadores. Então é importante o Goiás continuar com esse processo, continuar investindo na capacitação de um centro de treinamento, de refeitórios, onde eles se alojam, os gramados, as competições, enfim, cada vez mais se estruturando para isso. E eu vejo o Goiás no caminho certo, eu vejo o Goiás continuando essa aposta, né? Já não podemos nem chamar de aposta, e sim é uma consolidação do que o Goiás faz na base, e sem sombra de dúvidas ele é um exemplo, claro, aqui para os outros times do nosso estado de Goiás. Você está ouvindo o debate das ceras da Band News, oferecimento Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. Like Móveis, o like das ceras do esporte da Like Móveis. Mude de vida com a Like Móveis. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores diesel. Da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. Primeira Mão by Saga. Tá afim de um seminovo com cara de zero? Venha para o Primeira Mão by Saga, o melhor atendimento de Goiás. E Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro. Precisou, aqui tem. Tiago, eu peguei aqui, ó, o Raikkonen, que fala pro Inter, né? O nome do menino que foi emprestado. Raikkonen pro Inter, o Larsson e o Alejandro pro Palmeiras e o Alquizar pro Fortaleza. Então são os jogadores que foram emprestados com essa opção de 50% de compra, os jogadores que estão aí emprestados aos ditos grandes, né, do nosso país, com a possibilidade de se destacarem e render ainda frutos. Nos melhores momentos do Goiás, na sua história, sempre teve jogadores da base, né? Se você pegar os grandes títulos, as grandes conquistas do Goiás, sempre teve a base sempre foi muito forte. O Danilo tá aqui, foi um garoto revelado lá, né, pela base, sabe o trabalho que era feito, o quanto é importante o clube fazer isso, né? Revelar jogadores para que criem uma identidade com o clube, que se consigam realmente ser ativos ali do clube, né? Porque eu repito, para mim a estrutura que foi montada, que o Goiás conseguiu montar de serrinha, de centro de treinamento, foi tudo oriundo dessas questões de revelações. Revela, vende, revela de novo e vambora, é assim que funciona e foi se tornando um gigante que é hoje. Então eu vejo muito importante o Goiás voltar a fazer isso, né? Voltar a ter os garotos participando do profissional e garotos com qualidade, porque também não adianta só cobrar, Thiago, tem que ter jogador da base. Não, tem que ter jogador da base com qualidade. Com qualidade. Não adianta você só subir por subir. Perfeito. Então eu vejo que o Goiás está conseguindo fazer isso novamente, subindo garotos com qualidade. E eu tenho uma visão diferente, Tim, de muita gente, porque as pessoas pensam que garoto da base, coloca o moleque, não tem esse negócio aí de fazer venda. Cara, futebol é business. A vida gira. Eu também coloco uma parcela. Você entendeu? Apareceu oportunidade, vende mesmo, faz parceria, 50%, 50%, e vida que segue. Porque daqui a pouco você faz um investimento alto no cara, igual com o Cauã. O Goiás apostou tudo no Cauã.
Teve um outro também, João E até agora não deu nada. Outro também que tá sumido, foi pra Portugal. Acabou perdendo, o Goiás queria renovar. Vinícius Lopes, atacante também, que depois desapareceu. Rodrigo, volante, que desapareceu também. Rodrigo, o povo tá esperando o povo vir da família dele até hoje. Política do Goiás, perfeita. Apareceu oportunidade, faz negócio mesmo. A vida é assim, ou não, craque? Sim, mas a base também, Thiago, assim, no futebol como um todo, né? Ela não precisa vencer. O intuito da base é o quê? Formar. Sim. É capacitar, é formar o atleta. E eu vejo hoje muitos treinadores com a preocupação de não serem demitidos. Então eles, eu tenho que ser campeão goiano, eu tenho que ser campeão da Copa Goiás. Aí eles se fecham no sistema, pega um sistema europeu, pega um outro sistema de fechar, buscando o resultado, e não deixa os jogadores, os meninos da base serem felizes, irreverentes, aquele 1 para 1, aquele futebol que antes, o futebol entre aspas descalço nós tínhamos, né, Tim? De pegar a bola, ir 1 para 1, vai pra cima mesmo, jogar pra vencer, jogar pra formar, jogar pra que um atleta tenha confiança de fazer aquilo que ele sabe fazer bem, e eu não tô vendo tanto isso hoje em alguns times. E nessa função, a maioria das pessoas sabe, eu fui coordenador da base do Vila por muito tempo. E ela tem que vir de cima para baixo. Tem que vir no presidente, pro coordenador da base, para chegar no treinador. Porque senão o treinador vai ficar igual o Danilo que falou. Ele acha que é importante ele ganhar o título. Tem que ser campeão, porque se eu não for campeão... Não, e o importante realmente é a revelação. O título é uma consequência de um bom trabalho que você faz. Então tem que vir essa sabedoria e essa recomendação desde lá de cima, do presidente. Falar, eu preciso revelar. 2025 aqui, Goiás, Vila, Atlético, que seja, eu preciso ter um garoto, preciso ter uma revelação. Muitas vezes você tem um elenco, Thiago, da base, que tem ali 2 peças boas, mas não tem um conjunto bom. Exato. Então não adianta você achar que você vai ganhar o título só com 2 jogadores acima da média. Não, mas esses garotos têm a possibilidade de ser revelados pro profissional. Então tem que ter esse entendimento. E não ficar forçando com que o treinador faça só para ser campeão da base. Aí ganha o título sub-17, ganha o título sub-20, beleza, mas quantos jogadores chegaram no profissional? Exatamente. Olha o que o Tim falou, que mais importante do que empilhar troféus é formar. Tem que passar isso pra eles. É importante ganhar títulos? Beleza, mas e você formou quantos, cara? Não é não, Tim? Sim. O Vila ganhou o Sub-23 ou chegou na final contra o Ceará, não me lembro. Chegou na final. Foi, não foi? Nos aspirantes. Revelou ninguém. Então, e aí, ele ia empilhar um troféu, chegou na grande decisão com méritos, mas e depois? Formou quem? Sabe? Então a gente tem que ter essa Mas o Vila também não tem essa política, né, Danilo? Exato. O Vila Nova, ele não tem esse negócio de aproveitar o garoto da base. Apareceu oportunidade também, o Vila vende. Outra situação que entra. Quando você tem... É filosofia. Entra também a questão do treinador que tá no profissional. E aí eu falo porque eu convivi nesse meio. Quando você pega um treinador no profissional também que não tem a característica de olhar, porque tem treinadores que não gostavam nem de olhar para a categoria de base. Por exemplo, pelo menos o auxiliar, vamos pegar aqui do Mancini, o Hever, ele deve estar acompanhando ali a base, deve estar acompanhando o sub-20, principalmente sub-20, sub-17, ele tá olhando. Porque ali, surgiu um garoto, o Mancini, tem um garoto ali, vamos pôr ele para treinar no profissional aqui, vamos ver como é que ele vai reagir no profissional, porque na base lá ele é diferente, é um cara diferente. Então tem que ter essa abertura do treinador, do profissional também com a base. Porque você chega um cara que só pede contratação, chega um treinador no clube, no profissional, não, meu elenco é fraco, eu preciso aqui de 5, 6, 10 contratações, mas nem sequer olhou na base. E muitas vezes a solução tá ali na base, tem um bom jogador na base que tem condições de subir e te ajudar no profissional, mas tem que ter esse casamento. O presidente do clube cobrar, o treinador que está no profissional acompanhar a base para que ele tenha esse time na hora de subir o jogador. O que o Tim tá falando, Thiago, se lá na frente, só para me concluir, se lá na frente um treinador desse não pode ter ganhado nenhum campeonato, Tim, nenhum troféu, mas ele vê um jogador subindo profissional, destoando, trazendo dinheiro, receita pro clube, é um trabalho satisfatório, é um trabalho de regozijo, falar, cara, ele passou por mim, ele não cabeceava bem, ele não chutava bem de esquerda, ele tinha umas carências defensivas, eu consegui fazer algo para que ele chegasse no profissional e destoasse e trouxe receita. Então acho que mais que empilhar troféus, os treinadores têm que ter essa noção de formar, de capacitar o cara para quando ele chegar lá em cima. O próprio Mancini que o Tim citou, o Mancini é só buscar o retrospecto dele aí dos trabalhos antigos, ele sempre sobe garotos da base, é 5, é 6, no Goiás agora é só ver quantos tem aí, busca, faça questão que o nosso torcedor... Mas aí também não é só mérito do Mancini, né? O Ventura para mim que tem esse mérito. Também, mas o Ventura deu oportunidade
importante pra caramba pra molecada. Fato, eu só tô trazendo um crédito ao Mancini, que ele faz isso já de forma rotineiramente na carreira dele. Buscando o retrospecto dos clubes onde ele passou, ele sempre sobe 5, 6 e ele trabalha com os garotos da base. Mas o que você pontuou também, você tem razão. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express são mais de 20 anos com toda a linha de pneus para cargas e também pesada, linha pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, ligue agora, 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações de componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. suprema-go.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 11 com AT4, Setor Bueno. 3241-2266. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. E Belcar Veículos, atenção. Feirão de fábrica Volkswagen, última chamada. Não perca. Bônus de até R$30 mil. 10 mil no seu usado. Taxa zero em 30 vezes. E revisões de graça. Venha para Belcar Veículos, você sabe, né? Boa de negócio. Meus amigos, 140 likes no canal do YouTube, faltando 160 para a nossa meta do dia. 160, faça a sua parte agora, deixe o seu like, deixe a sua mensagem e deixe a sua participação. Só pra pegar aqui, concluindo, o Mancini revelou o menino Ney, ué. O Neymar estreia com o Mancini, né? No profissional? O Neymar tá aqui, o Neymar estreia com o Mancini. Mas quem fez o trabalho de formação dele no profissional foi o Dorival. O Dorival foi o treinador com o qual o Neymar... Não, estreia tudo bem, mas o treinador que fez o trabalho de formação no profissional do Neymar foi o Dorival Júnior. O treinador ele tem que ser corajoso também, né, lançar o garoto. Vamos pegar aqui o nosso exemplo aqui. Mas às vezes nem tanto coragem, Jair Ventura, não. Jair Ventura... Às vezes é necessidade. Você lembra daquele Santos campeão brasileiro pra cima do Corinthians? Do Corinthians. Robinho, Paulo Almeida, Elano... Ali não era questão de coragem do Leão, era questão de necessidade do Santos. Você lançar um garoto com 17 anos, esse ano o Jair Ventura lançou o Danilo. Ninguém conhecia, e muitas vezes o treinador que está no profissional fala, não, o cara é 17 anos, não, ele não está pronto. Vai ter jogador com 17 vai estar pronto, vai ter jogador com 23 que não vai estar. Então tem muito isso, então por isso que eu falo, o treinador ele tem que ter essa visão, o treinador do profissional tá acompanhando ali também a base, ter essa visão e ter a coragem. Fala, não, eu vou pôr o garoto, passa confiança pra ele, põe ele lá no treinamento, põe ele pra treinar junto no profissional, e aí você vai tendo uma noção de como que ele vai desempenhando ali juntamente com o elenco profissional, porque o ritmo é diferente. O Danilo fez essa transição, e eu sempre costumo dizer que a transição base profissional talvez seja um momento mais delicado, mais complicado na carreira de um atleta, porque você muda as características, né? Futebol de base às vezes é mais correria, é aquela você não guarda tanta posição, aquela situação de mais velocidade, aí você chega no profissional, um futebol às vezes um pouco mais cadenciado, se bem que hoje o profissional também tá muito essa questão da velocidade, mas muda, tem uma situação diferente, né? Você não conhece tão bem quando você pega um garoto e põe num grupo do profissional, tem toda essa diferença em termos de conhecer o elenco, então precisa de ter essa ousadia e essa coragem dos treinadores também, e eu vejo que o Mancini também tem isso. 1h59 da tarde, 1h59 em Goiânia. Gente, sempre bom falar aqui de marca boa, né? Marca que faz a diferença no seu dia a dia. E como é bom falar do nosso Hospital do Coração de Goiás, né? Cuidando de você por completo de coração. Pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo e de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Rua 6, Setor Oeste, Hospital do Coração de Goiás. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Safra Irrigação. Atendimento de primeira, preço justo. O Televendas é o mais fácil de Goiás. 623928-4020. safrairrigação.com.br. No campo ou na cidade precisou? Vai de Safra. Venha para a Casa Martinho no Shopping Los Andes, novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Faça parte da nossa história. Casa Martinho, Avenida Olinda 960, Parque Los Andes. E Clube de Tiro Léder Pinheiro. A casa dos apaixonados pelo tiro esportivo em Goiás. Chame pelo Zap e conheça muito mais da estrutura sensacional. 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro. Vai deixando o like, gente. Danilo, pra gente matar o tema aqui. Desses garotos da base aí, quem você assim crava que dará jogador profissional de qualidade? O Pedrinho pra mim já é uma realidade, né? Pedrinho. É muito acima da média. Gostei do Baldória também, faz Esse Baldória é bom também, tem personalidade, né? Tem personalidade, joga em algumas funções diferentes. Cuidado com esse Baldória, hein? O Caito, pra mim, também é um jogador muito bom. O próprio Danilo, meu xará.
Olha, gostei, viu? Os meninos que estão aí nessa base do Goiás aí, o Baldória, o próprio Alejandro também não é mau jogador. O Antônio também é bom, né? Não foi bem contra o Atlético, mas tem qualidade. Exato. Nós não podemos avaliar um jogador por uns 45 minutos ou 60, sei lá quanto que ele jogou naquela partida, mas era um jogo pesado, era um jogo fora de casa, um clássico, mas ele tem que ter mais oportunidades e não pode ser queimado um cartucho de uma jovem promessa que possa estar ali, que o Mancini vai saber aplicar ele no momento certo, e ele vai aprender com jogadores experientes, no caso do Tite, Messias, o Lucas Ribeiro, e vai evoluir sem sombra de dúvidas, mas eu pontuo aí à frente dele hoje, Baldória, o Caito, o Danilo e o próprio Pedrinho.